conversar agora sobre o eclipse solar que acontece amanhã. Nós estamos aqui com o astrônomo Ornis Rossi. Ele vai esclarecer e explicar o que vai acontecer amanhã. É isso. O que vai acontecer amanhã? Eclipse total do Sol. É isso aqui? Essa bola escura é a Lua se interpondo na frente do Sol. É a imagem que nós veremos amanhã. Quer dizer, o que nós veremos realmente é a Lua e uma claridade do Sol em volta da Lua. A Lua encobrindo a frente do Sol, né? Nós estamos com o fundo da Lua, estamos vendo só a parte externa do Sol. No Rio de Janeiro teremos essa imagem. Mas vai chegar a escurecer? O dia vai ficar escuro? No Rio de Janeiro será parcial, nós vamos ter ainda uma parte do Sol irradiando, né, a sua energia. Então vamos ter uma imagem noturna, é isso? Nesse caso da parcialidade, não. Mesmo quando nós temos qualquer tipo de eclipse parcial, sobrando um pequeno fragmento da superfície do Sol, a gente não percebe a alteração da claridade do dia. Isso só é percebido quando nós estamos realmente com o eclipse total, que é o caso da outra foto, né? E esse projeto que nós estamos desenvolvendo, vamos fazer um voo para interceptar o eclipse acima do Oceano Atlântico, porque existe a faixa em que vai se dar o eclipse total, é uma pequena faixa percorrendo o Oceano Atlântico. O senhor quer apontar alguma coisa aqui? Aqui eu mostro. Peraí, então deixa eu chegar para cá. Vamos sair do Rio de Janeiro, fazermos uma viagem de 1.000 quilômetros aproximadamente e vamos interceptar essa faixa onde vai ocorrer a totalidade do eclipse. No Brasil, no restante do Brasil, nós teremos a imagem da parcialidade, ou seja, eclipse parcial. Quanto tempo vai demorar? Esse fenômeno é rápido. Aonde nós vamos fazer o contato vai ter uma duração de 5 minutos e 50 segundos. É um fenômeno tanto rápido. Agora, o eclipse parcial, ele é mais demorado. O Sol amanhã vai nascer em torno de 6 horas e 20 minutos. E após 20 minutos nós vamos ter já o início do eclipse. E ele vai passar pela sua intensidade máxima no Rio de Janeiro às 7 horas e 59 minutos, quando teremos então o Sol coberto em 80%. E é um fato que nós devemos chamar muita atenção para aqueles que queiram observar, jamais olhar diretamente para o Sol. Deve-se utilizar sempre filtros solares. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer a observação do Sol sem a proteção de um filtro. Por quê? A intensidade é muito grande, né, da radiação, então há risco de você ter danos irreversíveis à retina da visão, né? Com uma duração de 1 minuto, você observando o Sol, corre-se esse risco. E o que se pode colocar para proteger os olhos? O que se pode fazer com uma certa facilidade, não, jamais também óculos escuros. Também não? Por quê? Não, porque o vidro não é preparado, aquele escuro do óculos é muito pouco para você imaginar como sendo um filtro solar. Ele tem pouca intensidade. O que se pode fazer é você utilizar uma radiografia, aquela parte escurecida da radiografia, a parte mais escura, e voltar para o Sol. Revelações, filmes revelados, né, aquela parte velada, aquela parte escura, serve também como filtro solar. E um processo muito comum que se usa também é você pegar uma plaquinha de vidro, escurecer com uma vela, né? A fuligem da vela escurece bastante o vidro e pode-se utilizar. Mas isso a gente tem que ter uma certa cautela porque a gente não sabe qual é a intensidade que as pessoas vão fazer. Mas quais são os benefícios científicos que traz a observação desse fenômeno? A coroa solar, ela só é observada durante os eclipses totais. Como você viu na foto, jamais você consegue observar o Sol diretamente, mesmo com os grandes equipamentos. O que acontece? A Lua se interpondo, ela corta a intensidade grande do Sol, da irradiação, e você fica só com o halo externo, aquele halo externo. E dessa forma nós podemos fazer então toda uma análise física, né, os processos físicos. Essa análise? Existem equipamentos específicos, né, de fotometria que você faz todo esse estudo. Quer dizer, fotografa-se. Isso. E depois então se faz um através estudo em cima da fotografia. Isso. E o que tem então de tão importante nisso aí? Os fenômenos astronômicos sempre realmente eles causam Porque pra gente assim, olhando a impressão que é um foguinho, né? Mas imagine você estando numa região onde você vai ter um escurecimento brusco. É algo que vai mexer, né, com as pessoas, com a vida animal, e você nota isso com bastante frequência, né? O recolher para o anoitecer antecipado dos animais. Então ontem estava lendo no jornal, talvez não tenha muito a ver com o seu assunto, mas talvez o senhor possa esclarecer. Todas as vezes que há eclipse do Sol, há maus presságios, né? As pessoas
ficam preocupadas, temem a boa vida na Terra. O senhor tem alguma informação sobre isso? Isso já vem pelos milênios da cultura, né, da civilização humana. Os chineses, os indianos, eles costumavam sair pelas ruas, né, batendo os tambores, panelas, para espantar um dragão que vinha engolir o sol. E isso sempre dava certo, obviamente, né, porque com o passar de alguns minutos, o eclipse saía e o sol voltava. E ainda hoje causa preocupação realmente às pessoas, né, às comunidades menos esclarecidas. Eu chamo atenção, o escurecer realmente é algo que preocupa. Aonde vai escurecer, Ornes? Nessa faixa que nós mostramos em cima do Oceano Atlântico. Porque o eclipse do Sol, ele é uma projeção da sombra da Lua na Terra. E isso atinge uma pequena faixa, um círculo de aproximadamente 300 quilômetros. Mas chega a ser noite, é isso? Vai virar noite? Na fase de totalidade, sim. Escurece e você consegue ver as estrelas. Este voo que vocês vão fazer amanhã é um voo basicamente só para se fotografar o eclipse ou vocês vão levar um outro tipo de equipamento, outra coisa para ter maiores dados sobre o planetário é um órgão de divulgação da ciência. E a nossa clientela praticamente é a rede de ensino do Grande Rio. É claro que nós chamamos a comunidade científica para integrar esse projeto, mas não esquecemos também de premiar, contemplar os estudantes da rede de ensino. E para isso nós fizemos um concurso público através do apoio do jornal O Globo e sorteamos 6 alunos. E também desses alunos sorteamos um professor que irá acompanhar essa expedição aérea. E é dessa forma que a gente vai tratar desse assunto, né? Divulgar, estimular o conhecimento científico através de um fenômeno astronômico. Né? Qual foi a maior revelação científica nascida de uma observação dessa daí? Nós temos um caso que se deu inclusive no Brasil, no Ceará, no ano de 1917, quando se discutia muito ainda a teoria da relatividade de Einstein, proposto por Einstein, e de que ele dizia que os raios luminosos, ele tem um comportamento corpuscular, matéria, ou ora seria de radiação, raios. E dessa forma seria possível você afirmar a validade da teoria com o desvio de um raio de uma estrela. Eu te pergunto, não é possível você ver uma estrela, o raio luminoso de uma estrela passando muito próximo do Sol. Obviamente porque você está com o dia. No eclipse total escurece tudo, a radiação da estrela vem, tangencia e sofre o encurvamento. E daí foi comprovado a validade da teoria da relatividade de Einstein no Ceará, no nosso Brasil. Quando é que vai ser o próximo eclipse solar? Eclipses, de certa forma, eles acontecem assim não é um fenômeno raro. O que é raro é ele acontecer no mesmo local. Para nós termos ele repetindo na mesma faixa da Terra, em média 360 anos. Agora, todo ano nós temos em algum lugar do planeta Terra a ocorrência de eclipse solar, o eclipse total. E por ano nós temos entre 5 a 7 eclipses, contando com os parciais, os lunares parciais também, né? Mas não é um fenômeno raro, ele acontece com uma certa frequência. Há pouco tempo teve um da Lua, não foi? Teve um mês atrás? Dia 15 deste mês nós tivemos um eclipse lunar parcial. Ela ficou escurecida, a parte escurecida, né? Mas o da Lua a gente não faz tanto efeito. Do Sol é mais interessante, O Sol, ele causa mais empolgação, o eclipse total do Sol. Se você não chamar atenção para o parcial, as pessoas nem se dão conta. Amanhã, por exemplo, se tivermos um tempo bonito, limpo, nós não vamos nem perceber a mudança. Mesmo com o encobrimento de 80% da superfície do Sol, a gente não vai perceber escurecimento nenhum. Só na totalidade que a gente tem realmente aquele efeito de impacto, né? O escurecimento, aparecendo as estrelas. Bom, vamos ver se a gente consegue. Vamos saber, né? O Luiz Carlos Austin está ali, vamos saber se vai fazer tempo bom, né? E já sabemos que temos que proteger nossos olhos com radiografias ou filmes, né? Sem dúvida, é fundamental. Jamais olhar diretamente para o Sol. E nem óculos escuros não é suficiente, né? Não é aconselhável. Ok, muito obrigada, tá? Vou passar os telefonemas do astrônomo Ornes Rossi, que conversou com a gente sobre o eclipse do Sol que vai acontecer amanhã de manhã. Jorge dos Santos, Jacarepaguá, foi seu ex-aluno do curso do Planetário. Pede para você explicar a diferença entre eclipse e ocultação. O eclipse é a interposição de um astro na frente do outro. A ocultação é um processo que se dá em função da órbita do planeta ou satélite em relação ao satélite em questão, no caso. A Sônia de Niterói ficou encantada com o seu charme. Pergunta se o senhor quer contar estrelas com ela.
Eu tenho muitas estrelas já para cuidar lá no planetário, Sônia. Ela pede para o senhor deixar um telefone. 2740046. Ok. Ó, a gente tem mais telefonemas.